limpo e eficiente, onde tudo funciona pela eletricidade. Tem campuseiro aqui no palco. Esse é o teste que eu faço sempre para saber o termômetro de campuseiros que temos aqui, real oficial, no palco Fábrica de Empreendedores. Agora a gente está se aproximando da nossa atividade, mais um super conteúdo do palco Fábrica de Empreendedores. Vamos falar sobre todo produto ou serviço depende da experiência que o cliente tem com ele. Por isso, os desenvolvedores estão cada vez mais focados em entender a jornada do cliente para criar produtos que entreguem valor de forma rápida e em cada etapa dessa jornada. A coleta de dados e feedback dos clientes permitem ajustes e melhorias constantes, o que ajuda a garantir a satisfação, fidelização e recomendação do produto. Fatores essenciais para a rentabilidade e sucesso do negócio a longo prazo. Vamos falar sobre por que desenvolvedores deveriam olhar mais para a experiência do cliente. E para falar sobre esse assunto, convido ao palco Diogo Kammer. Seja muito bem-vindo. Palmas, por favor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Legal. Ela já explicou, já deu uma introdução sobre o tema, então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, antes da gente iniciar, tá? Meu nome é Diogo, sou especialista em experiência do cliente. Eu atuo na área há mais de 17 anos, mas eu não vou me enrolar muito aqui na apresentação, eu só quis trazer esse slide para mostrar para vocês o porquê que alguém de experiência do cliente está falando como desenvolvimento, né? Eu atuei... minha formação é em tecnologia, telecomunicações, sistemas de informação e engenharia de projeto de software. Então, eu sempre tive no âmbito de tecnologia, né? Atuei desde o princípio, né? Técnico de telecomunicações, suporte técnico, helpdesk, análise de requisito, projetos. Então, fiz todo o ciclo ali de relacionamento com o cliente e sempre fui o porta-voz do cliente e o mediador com o desenvolvimento, né? Então, eu sempre traduzi essas demandas entre desenvolvimento e o cliente. Hoje eu atuo com a minha empresa própria, né, de consultoria, mentoria e palestra, a DNACX. Aqui, e para iniciar eu vou fazer uma introdução antes de entrar no tema da palestra, tá? Começar aqui por o que é a experiência do cliente. A experiência do cliente, ela é a percepção que o cliente tem quando interage com uma marca. E, na realidade, não é só uma percepção, né? Toda vez que a gente interage com uma marca, a gente está tendo uma percepção, seja ela negativa ou positiva. Então, o ideal é que o conjunto dessas interações ele seja sempre positivo, para que quando ocorra uma situação negativa, e vai ocorrer, isso é fato, nenhuma empresa é perfeita, né? Ela seja, vamos dizer que, abafada pela quantidade de experiências positivas que teve. Então, o cliente vai dizer, bacana, eu aceito essa interação negativa porque a minha experiência no contexto total ela está muito positiva, né? E quando a gente fala aqui desde o primeiro contato até o pós-venda, a gente está falando de um caminho. E esse caminho é o quê? A jornada do cliente. E a jornada do cliente é a base de todo o assunto que a gente vai comentar hoje, tá? E dividindo ela aqui em fases, né? Ela começa com a jornada de compra, o onboarding e o pós-venda. Dentro da jornada de compra pode ter descoberta, consideração, negociação, então vai muito mais a fundo, né? Eu trouxe o básico aqui só para vocês saberem que é o caminho que o cliente percorre desde que ele descobriu a marca. E às vezes a gente acha que esse caminho começa quando o cliente entrou em contato com a gente, mas não. Quando tu expôs a tua empresa num site, numa rede social, num flyer, ou então até um outdoor estampado da tua marca, lá já iniciou esse caminho, lá ele já descobriu a tua empresa e lá ele já vai ter uma percepção. Essa jornada, ela é feita de quê? De atritos, de uau, que são momentos onde a gente supera a expectativa, e de oportunidades. Os atritos são os principais itens que a gente precisa evitar, que a gente precisa melhorar, né? Que são os que trazem satisfação para o cliente e que fazem, às vezes, ele desistir do teu próprio produto, né? O UAU, onde a gente supera a expectativa, então traz algo muito bom e a gente consegue ir conquistando o cliente. E oportunidades a gente tem aqui
oportunidade de melhorar o produto, escutando a experiência do cliente. Isso vai muito ligado aí com desenvolvedores e também melhorar a própria experiência dentro dessa jornada, tá? Aqui eu faço um paralelo. Quando uma empresa ela não sabe ainda de experiência do cliente, ela não iniciou, ela já tem uma jornada do cliente feita, mas ela é uma jornada não intencional, porque você criou, quando criou a tua empresa, através dos teus processos internos. Então, tu tem o teu marketing, teu comercial, e tu foi linkando esses processos e foi pavimentando um caminho sem saber que o cliente vai ter que navegar para ser teu cliente e atuar para continuar sendo teu cliente, né? E o ideal é o quê? Que a gente tenha esse mapeamento da jornada e tenha ela consciente. Porque só assim a gente vai entender os pontos de atrito, vai entender como a gente melhora a percepção do cliente e melhora o nosso produto, tá? Então, por isso que ela é um pouco mais longa aqui que os processos internos. Por quê? Porque a ideia é que a gente quebre os silos e estique essa percepção dos processos internos e traga ela mais fluida e contínua para o cliente, né? Bacana. Aqui eu coloco onde geralmente os desenvolvedores começam a entrar na jornada do cliente, que é geralmente no onboarding, quando a gente está falando de produtos complexos, né? O pessoal de venda fez a venda, já tinha um escopo, mas aí a partir de começa a venda, a gente começa a detalhar o real escopo daquele produto ou daquele serviço. Então, geralmente é aqui que o desenvolvedor entra. E quando é um produto plug and play, geralmente ele entra onde? No próprio pós-venda, que ele vai atuando a partir das melhorias que os clientes vão... Na realidade, nem melhorias, né? Dos bugs que vão acontecendo, ele vai atuando e vai melhorando o produto. A ideia é que o desenvolvedor já entrasse aqui, desde a fase de jornada de compra, para que ele esteja já inteirado de toda a situação, ele dê apoio para o próprio comercial, para não vender o que não tem e para alinhar as expectativas do cliente, né? Porque, falando em expectativa, a gente está falando de um dos principais itens para a gente manter a satisfação do cliente. Não adianta a gente entregar algo que parece ser muito bom, mas a gente não atendeu a expectativa do cliente, né? Então, aqui que a gente começa realmente a responder o porquê os desenvolvedores deveriam olhar mais para a experiência do cliente. Primeiro, para evitar retrabalho, antecipar problema. Creio que esses dois itens aqui, para quem desenvolve, é o pior, né? O maior ofensor: retrabalho e problemas. Ninguém quer ficar atuando em problemas, né? A gente quer ficar atuando em melhoria de produtos. Melhorar o produto e aumentar a retenção. O primeiro item: como a gente evita o retrabalho? Eliminando o duplo entendimento. Essa figura aqui eu acho que todo mundo já viu, né? Ou quem não viu ainda vai ver, porque todo professor em algum momento vai passar essa figura, né? Que é como o usuário explicou, como o analista especificou, como o programador desenvolveu e qual era a real necessidade do negócio. Então, cada um tem uma percepção, essas percepções geralmente são diferentes e, às vezes, nenhuma das percepções está alinhada com o negócio. Então, é muito importante que a gente faça esse alinhamento, né, para evitar o duplo entendimento, porque, geralmente, a gente entendeu e o cliente entendeu. Quando sai da reunião, eu digo assim: não, bacana, eu entendi. O cliente diz também: eu entendi o que eu expliquei. Chega no final, ó, a diferença de visão dos entendimentos, né? Então, como a gente evita esse problema, né? Antecipa esse problema? Tendo escutativa e dando visibilidade. Então, escutativa é entender realmente, é deixar o cliente falar, expor para ele o que ele realmente necessita e depois dar visibilidade. Tu colocar no papel o que tu entendeu daquele escopo e mostrar para ele: é isso mesmo que tu quer? O que eu entendi está correto com a tua necessidade? Bacana, tá. E agora, qual é o teu objetivo final? Teu objetivo final é X. Com esse escopo a gente vai chegar lá? Vai, bacana. Então a percepção lá de alinhamento do negócio, ela está de acordo aqui com o que você fez de escopo, tá? O terceiro item é melhoria de produto. Como a gente pode melhorar o produto? Feedback dos clientes. A gente usa muito feedback hoje para medir satisfação, mas o feedback é uma ferramenta muito importante para a gente melhorar o produto, porque lá sempre tem alguma coisa implícita, né? Numa reclamação, geralmente ela é por experiência ou por alguma deficiência do produto.
Então, isso aqui geralmente fica limitado para a área de sucesso do cliente, a área de atendimento, mas os desenvolvedores deveriam começar a olhar essas pesquisas, pedir essas pesquisas. Me passa aqui que eu quero entender o feedback do cliente. Eu quero saber o que ele falou. E a partir dali tu começa a ver, pô, bacana, isso aqui eu consigo resolver aqui, isso aqui é só uma feature, isso aqui é rápido de fazer. E a gente começa o quê? A bolar um plano de ação para fazer toda a parte do fechamento de looping de forma correta, né? Porque não adianta a gente fazer uma pesquisa, entender lá com o cliente, dizer muito obrigado por participar, olhar só para a nota, esquecer dos comentários e tentar fazer uma outra pesquisa daqui a 6 meses ou 1 ano. Então, não vai fazer sentido nenhum, né? Então, minha dica para quem está desenvolvendo ou trabalhando na área de projetos é olhar o feedback do cliente, porque aqui traz muito, mas muito insight para a melhoria de produto, tá? Como a gente faz aí para aumentar a retenção? Aumentando a satisfação do cliente. O Kotler tem uma frase muito bacana aqui, que é conquistar um novo cliente custa entre, na realidade é uma pesquisa, né? Custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual. Então, a gente está vendo muitas empresas hoje aí com layoff, né? Demitindo muita gente, por quê? Porque estava todo mundo pensando no growth. Trazer cliente adoidado para dentro de casa, só vamos olhar o faturamento, a gente tem que dizer para os nosso conselho, nossos investidores que a gente está rampando, só que ninguém está olhando a peneira lá atrás que a gente adquire 100 clientes e deixa escapar 50. Então, no final, o custo de aquisição é muito alto, o custo de retenção é alto e não está lucrando, está faturando, mas não está lucrando. Então, o novo growth hoje é olhar para dentro de casa, é olhar para os clientes da base, aumentar a satisfação e tentar vender cada vez mais para os clientes dentro da base e conquistar o sonhado indicação, né? Que é uma das formas de adquirir um cliente com o menor custo possível, né? A visão do cliente e a visão interna, elas têm que estar com o mesmo foco, tá? Então, se elas estiverem com o mesmo foco, ok, a gente está conseguindo evoluir aí com a percepção de cliente, tanto de melhoria como de produto. Vou deixar uma reflexão aqui para vocês, né? Você escuta seus clientes, isso para todas as áreas da empresa, isso é muito importante para todo mundo, nem só para quem atua diretamente com o cliente, né? Para quem está em outras áreas, financeiro, produto, isso também é muito importante para que ele entenda como é o caminho, né? A jornada que o cliente percorre. E aí, essa escutar o cliente ajuda o quê? A gente entender se ele teve o primeiro valor, se ele utiliza da maneira esperada, se ele está alcançando seu objetivo e se ele usa todo o potencial da ferramenta. Por quê? Porque se ele não teve o primeiro valor, pode ser que a parte de adoção, né, quando você garante que ele está utilizando bem o teu produto, ele não teve o primeiro valor, pode ser que daqui a 3 meses ele deixe de ser teu cliente. Mesma coisa acontece quando ele não utiliza da maneira esperada. Ele teve o primeiro valor, mas depois disso ele não está mais usando com a maneira esperada. Então a gente tem que garantir que ele está alcançando o quê? O objetivo dele quando contratou a ferramenta. Não é só deixar lá, opa, implantei, go live, bacana, o cliente está usando, se está usando está legal. Não, a gente precisa garantir isso aqui. E o próprio desenvolvedor tem um papel importante, porque ele sabe exatamente, tecnicamente, como o cliente vai atingir o objetivo. Então, ele pode ajudar muito a área de sucesso do cliente aqui, tá? E uso todo o potencial da ferramenta, eu coloquei aqui porque acontece muito na área de tecnologia, de o cliente vir daqui a pouco e diz, eu quero que tu plugue a ferramenta X aqui com o teu sistema. Aí o pessoal do comercial olha, como assim? Mas a gente tem essa ferramenta. E ele diz, cara, mas ninguém nunca me falou. Então, evitar, né, explicar para o cliente, depois que ele já teve a adoção, que ele já utilizou todo o sistema, dizer, a gente tem o potencial do produto para isso aqui, não precisa procurar fora. Vem cá que a gente consegue resolver para você, né? Vou reforçar aqui de novo, então, analise o feedback do cliente. Isso aqui não é nem um tópico, é só um reforço que eu quero dar para vocês. E aqui, para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês um desenho que eu criei para facilitar a visão de do impacto de CX quando a gente começa a utilizar a experiência do cliente. Geralmente, a gente começa aqui embaixo, tirando os atritos e aumentando a percepção de satisfação do cliente. A partir daí, a gente começa a pensar como a gente supera essa expectativa e traz os momentos wow.
A partir dali, a gente já começa a mudar um pouquinho a mentalidade e começa o quê? A ver oportunidades, melhoria de produto ou de satisfação. E quando a gente começa a fazer o looping desses 3 primeiros pontos, a gente começa o quê? A mudar a nossa mentalidade. Porque a gente começa a pensar centrado no cliente, começa a pensar no cliente em vez dos processos internos. E quando a gente tem várias pessoas pensando dessa maneira, a gente muda uma cultura. Então, nada acontece numa empresa se a gente não conseguir mudar uma cultura. A gente pode implantar algo, mas se aquilo não ficar no core da empresa, não vai adiantar. Então, várias pessoas, um coletivo dela, a gente muda a cultura, e a partir do que a gente mudou a cultura, a gente começa a verificar resultados, grandes resultados, né? Cada ponto desse aqui a gente já consegue visualizar mini vitórias, né? Então, bons resultados, mas quando isso tudo aqui acontece, a gente vê grandes resultados, a gente começa a ver bastante resultado financeiro, e aí a empresa começa a decolar e começa a mostrar que ela é rentável olhando para a base, né? Para os clientes da base. E como ela é pautada? Essa escalada aqui, vamos chamar assim, ela é pautada o quê? Pela jornada do cliente. Sem a gente tirar atritos, sem a gente achar oportunidades, a gente não vai conseguir chegar lá, a gente não vai conseguir decolar. Então, a jornada do cliente ela é muito importante, tá? Que ela seja mapeada, que ela seja entendida e que ela seja compreendida por todo mundo dentro da empresa, tá? E essa era a minha reflexão de hoje. Eu queria terminar, eu sempre termino, na realidade, minhas apresentações com essa frase da Kate, que a percepção do cliente é a sua realidade. Não adianta a gente ter o melhor produto do mundo se a gente traz uma experiência ruim para o cliente com ele, porque a realidade, a sua realidade vai ser uma experiência negativa, porque a percepção dele foi negativa. Aqui eu vou deixar o meu QR Code, tá? Aqui tem um cartão de visita com as redes sociais, o WhatsApp. Podem ficar à vontade para mandar mensagem lá também, eu respondo todo mundo. Se vocês quiserem conectar comigo no LinkedIn, no Instagram, eu também costumo falar bastante aí sobre experiência do cliente e inovação, tá? Agora eu não sei quanto tempo a gente tem aí para dúvidas. Temos uns 10 minutinhos para perguntas ainda. Ah, foi rápido então? Dá o tempo para perguntar bastante. Então, o pessoal que tiver dúvida, não leva para casa, aproveita agora esse momento de troca com o nosso especialista. Tá ligado? Oi, tudo bom? Olá. Tava passando, achei a palestra incrível e fiquei ali no cantinho. São 2 perguntas, mas na verdade acho que dá para responder em uma. A primeira, se essa jornada do cliente ela pode ser medida para algo que não é digital, no caso um evento como o Campus Party. Se a gente consegue medir e criar uma jornada de sucesso para esse consumidor no mundo real, e se tem alguma forma de você se tornar especialista nisso. Tipo assim, meu objetivo é me tornar profissional, experiente em sucesso do consumidor em tempo real, na vida real, algo assim. Porque eu não tenho visão disso no mercado hoje em dia. Eu tenho visão disso no digital, mas no real, assim, faz um credenciamento rápido e tá tudo certo. E é muito mais do que isso, pelo menos na minha visão de dentro. Acho que é isso. Legal, obrigado pela pergunta. Respondendo à primeira, tudo que traz experiência, ele está pautado numa jornada. Então, não é só dentro de uma empresa. Tudo que a gente está fazendo aqui, todo esse evento, ele está pautado numa experiência. Então, desde que tu ficou sabendo da Campus Party, foi num site, foi algum amigo, tu começou a ter uma percepção. Tu foi navegando, daqui a pouco tu considerou vir ao evento, tu fez a negociação. A gente não negocia o ingresso, né? Mas a gente negocia com a gente mesmo se vai ou não vai. Adquire o ingresso e começa a fase de onboarding, a entender, tipo, cara, que experiência que eu vou ter lá? O Campus Party está dando essa base para eu entender tudo o que vai acontecer, para que essa experiência seja boa, bacana. Não deu, não sei nem contar a programação, não tem aplicativo, não tem nada, a minha percepção já vai lá embaixo. Então, tudo isso já está preparando para chegar aqui e ter um evento bacana como esse e tu aproveitar tudo que seria o pós-venda, né? Aproveitar. Então, tudo que é pautado em experiência, ele tem uma jornada por baixo, seja do cliente, seja do colaborador, seja do congressista. Então, sempre tem uma experiência, uma jornada envolvida, tá? Isso, um ponto de origem e um ponto de chegada, exatamente. E sobre o segundo tema,
Sim, qualquer pessoa pode estudar para a área de sucesso de cliente, para a área de CX, só que não é algo fácil, tipo, eu vou fazer um curso e eu estou apto a atuar com experiência do cliente. Eu acho que como qualquer curso não é assim, a gente precisa ter uma base científica, precisa estudar, precisa vivenciar, então a gente precisa ter um começo consciente, né? Então, ou tu já tem aquela experiência, tu sabe, cara, eu acho que eu vou para a área de sucesso do cliente, porque eu já atuei durante 5, 10 anos nessa área, eu acho que faz sentido para mim, porque eu já tenho experiência e eu nem sabia. Então, a partir dali, tu começa a estudar. Hoje tem pós-graduação, tem graduação, tem cursos, onde tu começa desde o básico até o avançado, tem certificações mundiais na área de CX. Então, sim, tem uma rota a se seguir, né? E aí vai depender muito para onde tu quer ir, se tu quer ir mais para a área científica, se tu quer ir mais para a área de experiência. Então, tem algumas vertentes que tu pode seguir, tá? Oi, perdão? O que seria essa área científica? Científica é onde tu tem um instituto, e esse instituto, ele faz muitas pesquisas, muitas avaliações, tu tem que tirar uma certificação para te estar apto a atuar com eles. Então, é um estudo mais acadêmico, vamos dizer assim, claro que muito aplicado também à realidade, mas ele vai muito mais a fundo do que a gente falar só sobre a experiência do cliente, como eu estou falando aqui. Não, ele vai a fundo das percepções, ele usa neurolinguística, neuromarketing, usa muitos outros conceitos para poder falar o que eu estou falando aqui, sabe? Temos mais perguntas da plateia? Aproveita, o pessoal com vergonha se olhando essa hora. Todo mundo querendo ir para o almoço? Ali atrás? Bom dia, né? Obrigada por compartilhar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre dados, sobre ferramentas, estratégias para a gente conseguir ter informações concretas sobre esse cliente, suas percepções, suas dores, para a gente criar soluções, né, em resposta a essas informações. Sim. O que a gente comentou aqui foi baseado em experiência, né? Só que só experiência ela não é suficiente, tu tem que ter dados. Tu tem que fazer essa comparação entre o teu objetivo, a tua experiência e que dados tu vai usar. Então, para cada objetivo, para cada métrica, cada jornada, tu vai ter que ter um KPI, um OKR, e tu vai ter que começar a analisar como chegar lá. E aí sim tu vai entender, beleza, eu preciso desse dado X, do dado Y, do dado Z, e depois tu começa a evoluir, a fazer o que? Correlação entre eles. Então, bacana, eu tenho dado relacional, eu tenho dado do cliente, agora como é que eu tiro expertise disso aqui? Então, tu começa a evoluir. Isso é de estágio para estágio, né? Tu vai trazendo, começando ali às vezes num Excel, que é uma ferramenta sensacional para te começar. Eu sempre digo que não gaste dinheiro se tu ainda não entendeu a tua necessidade, porque senão tu pode descobrir depois que aquela ferramenta que tu escolheu não atende o teu objetivo futuro. Então começa no Excel, tu vai entendendo ali, vai fazendo teus filtros, tuas fórmulas, a partir que tu entendeu, bacana, eu preciso dessa inteligência aqui, aí sim tu pode evoluir para um BI, para uma ferramenta de analytics, ou alguma outra mais complexa que tenha no mercado, né? Mas o dado é essencial. Sem o dado, a gente sempre vai esbarrar em uma parede e não vai evoluir, né? Ferramentas para captar o dado do cliente. Ferramentas para captar o dado lá no cliente. Tem alguma indicação? Vai variar muito do cenário, né? Hoje tu pode captar, por exemplo, de forma básica com o Forms do Google, que ele vai te gerar um Excel e do Excel tu pode alimentar algum sistema. Ou não, tu pode utilizar um CRM de funil de venda, ou tu pode utilizar uma ferramenta como o Salesforce, HubSpot, que já são um pouco mais avançadas, e lá dentro tu vai ter um insight. Então vai depender muito da tua necessidade. O Forms, eu sempre digo, gratuito é o melhor para te iniciar, até tu entender, e depois tu vai evoluindo e vai escolhendo a plataforma. Se a tua ideia é coletar para fazer uma expertise de funil de venda,
PipeRun, PipeDrive, HubSpot, Salesforce vão resolver. Agora, se tu quer uma inteligência, uma análise mais profunda, tu vai coletar esses dados por uma plataforma mais simples, vai trazer eles para dentro do BI, um Power BI, por exemplo, e a partir dali tu vai tratar e vai trazer teus dashboards, teus insights, né? Temos uma pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Jonathan. Qual que é a melhor abordagem para mudar a cultura de uma organização? Perdão. Cara, a cultura de uma organização eu acho que é a coisa mais difícil de tu mexer. É ela que traz o principal retorno, como eu comentei, só que ela é vamos dizer que a maior dor das empresas hoje, porque tu traz algo novo, eu não estou falando só de experiência do cliente. Qualquer coisa que traga inovação para a empresa vai mexer em processos, vai mexer com o ego. E para te mudar uma cultura, tu tem que mexer com isso. Então tu tem que quebrar os silos da empresa e começar a trazer aquilo aos poucos para dentro de cada organização. Então trazer bacana. Marketing, tu vai ter esse benefício, comercial, tu vai ter esse benefício. Então isso é algo que leva tempo. E não é coisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes demora anos para a gente conseguir mudar uma cultura. Peraí que eu tô voltando com o microfone. Sim, A mudança, ela tem que ser de cima para baixo ou de baixo para cima? A mudança mais efetiva, na minha opinião, ela vem pelo exemplo. E geralmente ela acontece o quê? De cima para baixo. Quando o C-Level, um CEO, um diretor começa a dar o exemplo, as outras pessoas que estão se espelhando nela começam a fazer também. Agora, se o CEO vem dar um discurso aqui, quando sai do palco, ele não faz aquilo, ninguém compra a cultura, porque diz, cara, se ele não prega o que ele fala, por que eu tenho que pregar, né? Então, eu acho que quando vem de cima para baixo, por exemplo, ela é mais fácil de ser disseminada. Mais perguntas? Mais alguém? Não? Então vamos agradecer ao nosso palestrante, uma salva de palmas, Obrigado por favor. pelo tempo de vocês, pessoal. Muito obrigada, Diogo, por todo o conhecimento compartilhado. Agora eu volto com os meus recadinhos da paróquia, como sempre, falando sobre as ativações do Sebrae aqui na Campus. O Sebrae está com 5 ações acontecendo simultaneamente aqui na Campus Party. Esse é o palco Fábrica de Empreendedores. Todos os dias de evento tem conteúdo por aqui, de manhã, de tarde e de noite. A gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas, tecnologia e muito mais. Tudo que envolve esse universo de inovação e a nova economia. A gente tem aqui ao lado o espaço Startup 360, com startups que estão expondo. E vocês podem se conectar, fazer parceria com essas empresas, se inspirar com a história deles. Ao fundo tem o stand Liga Jovem do Sebrae, onde está acontecendo competição de dança, tem premiação com fone de ouvido, que eu fiquei sabendo por lá. Tem os programas do Sebrae também, que eles estão divulgando as oportunidades. Uma delas é a própria competição Liga Jovem, que dá a premiação de uma viagem internacional. A última turma foi para Madrid, esse ano está com inscrições abertas agora, e vai ter mais uma viagem internacional novamente. E lá na Arena Fechada está acontecendo maratonas de negócios. Quem quer receber mentoria de graça pode se inscrever pelo site para ter acesso aos especialistas de negócio que o Sebrae trouxe aqui para Campus. E também tem o Hackathon. Para quem, caso não tenha uma empresa, quer começar essa jornada empreendedora, pode entrar com a ideia e evoluir até o MVP, para que na próxima semana você já tenha uma startup em estágio inicial pronta para rodar no mercado. Então, na Campus, você tem a oportunidade de começar a sua primeira startup também. Agora a gente vai entrar num pequeno intervalo de 10 minutinhos, mas a gente já vai voltar com o tema Pré-vendas como motor de crescimento da minha startup. E nessa palestra, a gente vai conhecer os temas sobre como que é estruturar a área de pré-vendas para conseguir ter vendas previsíveis todos os meses dentro da sua startup. Você aprenderá como estruturar um funil de vendas, como definir seu ICP e como, de fato,